Olá, bom dia. Bom, então estamos aqui com os nossos alunos para termos esse privilégio de trabalharmos com você nesta manhã. Novamente, renovo nossos agradecimentos por sua disponibilidade. É um momento especial para a gente. E os alunos vão dar uma palavrinha aqui rápida de boas-vindas para você. Obrigado. Bom dia, professor. Olá, bom dia. Pronto. Então, você pode ficar à vontade para, se quiser, colocar alguma palavra inicial. Terminada a sua palavra, eu chamo o primeiro aluno para ler o primeiro bloco de perguntas, como nós combinamos. Ok, obrigado. Bom, amigos, bom dia. Parabéns para vocês que estão estudando essa matéria fascinante. Parabéns à professora Márcia e a quem organizou esse nosso encontro. Para mim é sempre um prazer e gratificante transmitir experiências, voltar em sala de aula. Então, eu estou bastante gratificado por isso e espero deixar uma série de considerações que vocês depois vão aplicar na prática. Fiquem à vontade, se algo não está claro, por favor me perguntem e então podemos iniciar, professora Márcia. Certo, professor. Então, quem vai lhe colocar as primeiras perguntas é a empresa Júnior Líder. Quem virá? Acho que é bom você chegar perto. Olá, professor, tudo bom? Olá, tudo bom? Ótimo. Então, eu sou a Jaldiele, eu sou a presidente da Líder Júnior, que é de Relações Internacionais, e a gente viu o seu vídeo, muito bom, inclusive, e Obrigado. Teve algumas dúvidas e elaborou algumas perguntas, né? Então, a primeira, você fala bastante sobre construir essa atitude exportadora na empresa, internamente, ou então identificar que a empresa tem essa atitude exportadora, né? E aí a gente ficou na dúvida, mas como a gente faz na prática, assim, para entender, não, essa empresa, ela tem uma atitude exportadora. Claro. E aí, né, já juntando com a segunda pergunta, ligada a ela, caso a empresa não tenha essa atitude exportadora, como a gente pode fomentar? Tudo bem. Obrigado pela pergunta, muito boa. Um aviso para você, para as demais perguntas. Eu sugiro de fazer o seguinte. A gente vai seguidos, eu vou responder a tua pergunta e as demais duas perguntas desse primeiro bloco. Caso algo não ficou claro, vamos deixar no final desse primeiro bloco para a gente fazer um debate para responder, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, é bom diferenciar o que é capacidade de produção, que é óbvio, a quantidade de litros, metros, peças que uma empresa produz, e a capacidade exportadora. Infelizmente, no Brasil, tem se confundido muito capacidade de produção com capacidade exportadora. Tanto é verdade que muitas vezes, quando o Brasil atravessava e talvez atravessa as famosas crises, sai no jornal, saída para a crise, : exportação. Não é verdade? Porque talvez você não tem capacidade exportadora, só tem capacidade de produção sobrando. Bom, moral da história, então, boa pergunta. Primeiro, temos que definir o que é capacidade exportadora. Capacidade exportadora, primeiro, é a atitude da empresa para pensar a nível internacional e, obviamente, a empresa tem que ter uma competitividade intrínseca. O que quer dizer isso? Produzir com um processo atualizado, produto de qualidade, gente formada dentro da empresa, conhecimento de mercado, uma promoção com qualidade,
Para não alongar muito, aquilo que eu defino o meu método PYME. Para você exportar, você tem que dominar 4 temas. Tem que fazer uma promoção adequada, que pode ser completamente diferente da promoção que a gente faz no Brasil, devido à cultura diferente. Tem que estar informado, e a gente está muito pouco informado. Tem que ter conhecimento de mercado e selecionar aonde nós vamos. E tem que ter, claro, uma empresa competitiva para exportar. Esse é um conceito. Outro conceito. Para a gente conseguir ter capacidade exportadora, tem que ter mais 3 fatores. Tem que ter um produto exportável, não todo produto é exportável. Tem que transferir o produto de uma forma competitiva, quer dizer, se você está na Paraíba, vai produzir, sei lá, artesania ou calçado, e vai mandar esse calçado para a Alemanha, se não para a Nova Zelândia, tem que se preocupar de como o teu produto vai chegar do outro lado. Isso que quer dizer, tem que chegar da forma mais barata, mais competitiva possível. Então temos que estudar logística, transporte, alfândega do país importador, etc. E o terceiro tema, a gestão do mercado. Quer dizer, a gente tem que saber o que acontece no mercado, com quem eu vou trabalhar, como vou entrar no mercado, etc. Isso como introdução. Agora, respondendo a tua pergunta. Como é que a gente faz para saber se a empresa tem ou não uma capacidade exportadora? Eu diria, fazendo na empresa aquilo que eu chamo de Export Checkup. Export Checkup é uma metodologia, quem de vocês conhece o livro, tem ao redor de 60 perguntas em 6 áreas diferentes, área industrial, área de informação, de promoção, gestão do mercado, engenharia de preço. Verificando tudo isso, você vai ter uma boa ideia por quanto anda a empresa. Uma outra forma, se você entra, claro que isso requer uma certa experiência, é só visitar uma empresa para você se dar conta por quanto anda a empresa. Tipo, se você entrar numa empresa e verificar, tá, o layout está ruim, os fornecedores não são competitivos e atrasam, as instalações não são atualizadas, o desenho do produto é de alguns anos atrás. Por exemplo, uma das perguntas a fazer às empresas é: faz quanto tempo que você não visita uma feira internacional do teu setor? Tipo, se você produz calçados ou você produz joias, seria ótimo você frequentar, assistir, mas não como expositor, como visitante, uma grande feira internacional. A feira é um fantástico metro para você se medir. Então, tudo isso são ferramentas que te dizem por quanto anda a empresa. Se a empresa tem capacidade exportadora ou só tem capacidade de produção. Um outro tema, então, vocês podem ter condições de verificar de fora se uma empresa tem ou não um mínimo de requisitos para se lançar no mercado externo. Abro e fecho uma parêntese. Muitas pequenas e médias empresas têm se lançado no mercado de exportação previamente, sem ter feito uma análise por quanto andam no mesmo mercado interno. A exportação às vezes tem sido uma moda. Eu vou ganhar em dólares, ou o mercado interno está ruim. Eu, antes de dizer para uma empresa, e isso eu falo para vocês, empresas júnior, se uma empresa chega para vocês e diz, eu quero exportar, eu farei essa pergunta: quem compra de você? Vamos fazer um exemplo elementar que eu sempre uso. Se alguém produz camisas, vestuário, e te diz, eu quero exportar, eu perguntaria para ele,
para quem você vende. Está de acordo comigo que se ele vende no armarinho de uma esquina ou vende numa boutique em um centro comercial, obviamente, essa empresa está em patamares diferentes. Vai ser, eu diria, impossível. Se alguém vende a camisa no armarinho ou uma lojinha da esquina, não vai dar para exportar, porque ele está muito longe daquilo que são as exigências do mercado internacional. Vice-versa, se uma empresa já no mercado interno, na sua própria casa, com a sua própria moeda, cultura, legislação, norma, etc., consegue atingir um patamar de médio para alto no seu mesmo mercado interno, essa empresa está mais perto de atender às exigências do mercado externo. Então, voltando, eu faria essa pergunta: quem compra de você? Se você perceber que ele, digamos, está em um segmento médio para baixo, procura não incentivar ele a pensar na exportação, porque primeiro ele tem que fazer, no exemplo da camisa, uma camisa mais bonita, com mais design, de maneira que talvez no lugar de vender na lojinha, ele vende no shopping center. 1. 2, o Brasil é imenso. Então, se alguém, por exemplo, na Paraíba diz, eu quero exportar, mas ele não vende, não sei, para Salvador, não vende para Recife, ou não vende para São Paulo, por exemplo, talvez seria mais fácil ele conquistar mais fatias de mercado no mesmo mercado interno. Isso daria para ele mais combustível, mais dinheiro, para ele ficar mais forte para enfrentar o desafio do mercado externo. Se ele diz, não, eu vendo de Belém até Porto Alegre, por exemplo, quer dizer, ele tem uma cobertura geográfica, aí eu diria, mas você está vendendo no armarinho, que tal você vender no shopping center? Para vender no shopping center, você tem que fazer uma série de melhoramentos na tua empresa. Se ele fala, olha, eu faço a camisa mais bonita do Brasil, é um terceiro ponto. Que tal você diversificar a tua rede de vendas? Talvez em boutiques, ou vende para quem faz produtos complementares, você faz camisa, o outro faz calças, por exemplo. O que quero dizer é o seguinte, muitas vezes o pessoal tem se lançado no mercado externo e, como se diz, batendo cabeçadas, sem ter previamente verificado se ele poderia melhorar seu posicionamento no mesmo mercado interno. Agora, eu não estou desincentivando a exportação é a melhor escola da competitividade. Porém, vocês não estão fazendo a faculdade sem ter feito o kinder, o primário, o secundário, etc. Tudo tem uma graduação. Então, se alguém está no kinder ou no jardim de infância a nível de qualidade de produto, capacidade, atratividade de produto e quer exportar, estão de acordo comigo que para exportar você tem que ter não só preço e qualidade. Preço e qualidade já era. Tem que ter desenho, agressividade, tem que ser informado, etc, etc. Dito isso, como é a segunda parte da tua pergunta? Como é que você pode, digamos, motivar a empresa para que ela consiga desenvolver a atitude exportadora? Eu diria, mostrar para a empresa que hoje em dia não dá mais para pensar em termos de mercado interno. Hoje em dia você tem que pensar em termos de mundo, porque talvez na esquina tem uma loja de chineses, por exemplo. Então, mesmo que você não queira se internacionalizar, já está internacionalizado. Então, colocar um pouco de medo, entre aspas, dizendo, olha, que se você não melhora, se você não faz umas melhoramentos no teu produto, daqui a pouco o chinês vai te dar de 10-0. 1. 2, mostrar vídeos de feiras internacionais, já que ele não pode ir talvez até Xangai, senão até Londres, pelo menos mostrar algum vídeo no YouTube de feiras internacionais. Se alguém produz joias, faz para ele o vídeo do Vicenza Oro, que é a número 1 no mundo, ou a Madrid Joias, para ele se dar conta que talvez ele pode pensar que está fazendo o melhor produto do mundo,
quando, se comparando com aquilo que existe numa feira, ele vai se dar conta que está ruim, provavelmente. Então, a visita a uma feira ou transmitir informações sobre feiras ajuda muito para ele, como se diz, caiu a ficha, para ele se dar conta que precisa necessariamente se internacionalizar. E deixar informações para ele sobre como está a concorrência internacional. Eu posso pensar de fazer o melhor produto do mundo até quando eu não me confronto, não me comparo. O que tem faltado muito é essa comparação. Então, isso como uma primeira, digamos, uma primeira resposta à tua pergunta. Capacidade exportadora é muito mais que atitude, é recursos, desenho, produto, empresa, transferência de produto, etc. E como incentivar através de visitas a feiras pessoalmente. Se não dá, pelo menos mostra algum vídeo, transmite para ele informações que o mercado está ficando cada vez mais agressivo, então é importante para ele se internacionalizar, mas antes de motivar ele à exportação, tem que fazer o famoso check-up, tem que verificar, senão ele vai bater a cabeça, porque talvez não tem produto, não tem embalagem, não tem preço, não conhece a legislação, não sabe fazer contrato, etc, etc. Isso, a grandes linhas, aquilo que eu posso te responder agora, mas caso eu não respondi a tua pergunta, por favor, no final desse bloco, voltamos a conversar. Ok? Caso, já posso fazer a segunda pergunta? Vamos lá, vamos. Então, na segunda pergunta, trata justamente desse ponto que você falou sobre a questão da competitividade. Então, a empresa ela precisa ser competitiva e ela precisa conhecer a concorrência dela, dentro de um nicho de mercado que ela queira entrar. E aí a gente ficou na dúvida, também é uma dúvida que a nossa empresa vem tendo há um tempo, de como analisar essa concorrência e entregar para a empresa, para um possível cliente, por exemplo, uma análise de como está o nicho de mercado que ele quer entrar, quem é que está vendendo, e como está a concorrência, no caso, para ele se tornar mais competitivo. Ok. Só para eu estou localizando essa pergunta. A segunda, quais fatores... Desculpe, encontrei, a número 2, perdão. Bom, respondendo à pergunta, como é que você pode examinar a tua concorrência? Não basta só saber que produto está vendendo, a que preço, com que qualidade, é muito mais do que isso. Por exemplo, é fundamental você saber como é que o teu concorrente entrou naquele mercado, caso seja estrangeiro, ou como é que ele se desenvolveu no mercado interno, se ele for um produtor local, que tipo de promoção ele está fazendo, que tipo de custos, no caso ele seja um teu concorrente também exportador de um outro país, ele está tendo o mesmo custo de importação que você está tendo no mesmo país, porque pode ser diferente. Vou te dar um exemplo prático. Anos atrás eu trabalhava como gerente de exportação para o Brasil, para a América Latina, da Itália. E eu não tinha me feito essa pergunta. Então é o seguinte, eu vendia um produto da Itália, produto de interruptores automáticos, que é um dos produtos que vocês também exportam, interruptores automáticos. Quando eu chegava no Brasil, numa época que no Brasil era terrível, dificilíssimo importar muito mais ainda do que hoje, o nosso produto tinha uma tarifa, um custo de importação ao redor de 75%. 75%. O nosso produto era interruptor automático. Por que eles davam 75%? Porque na nossa etiqueta tinha em 4 idiomas: italiano, interruttore,
francês, disjuntor. Disjuntor não te parece muito com disjuntor. Disjuntor, Leitungsschalter em alemão e Circuit Breaker em inglês. Bom, moral da história, não estava em português. Então, a alfândega local, na dúvida, se enquadrar o produto em interruptor ou em disjuntor, não tinha dúvida, enquadrava o produto na tarifa mais alta. Moral da história, por anos, o nosso produto pagou 75% de taxa de importação. Taxa não, digamos, o conjunto de custo de importação. Agora vem outra pergunta. Eu não me explicava porque o nosso concorrente francês no Brasil, concorrente com o qual a gente tinha um bom posicionamento em vários mercados, no Brasil ele é muito mais competitivo do que nós. Estudando, encontramos qual era o problema. O produto do nosso concorrente não era enquadrado como disjuntor, que pagava 75%. Era enquadrado em uma outra classificação alfandegária, que era seccionador. Para quem tem alguns conceitos de eletricidade, seccionar é abrir e fechar. Disjuntor é abrir e fechar, porém é automático. Bom, moral da história, claro, ele fez alguns acordos. O nosso concorrente era taxado de 42% e a gente era taxado de 75%. Aí está um dos motivos do porquê a gente não era competitivo no Brasil. Então, bom, moral da história, nós eliminamos o francês da etiqueta. Em lugar de colocar disjuntor, colocamos seccionador. E nós também, depois de anos, conseguimos nos enquadrar em uma outra tarifa. Bom, tudo isso para te dizer. Estudo da concorrência. Será que a concorrência está tendo os mesmos custos que você está tendo? Um outro exemplo. Se eu exporto vinho da Itália para o Brasil, não há um acordo entre Itália e Brasil. Porém, o meu concorrente será um chileno, um argentino. E o argentino, por fazer parte do tal do Mercosul, a paridade de condições, ele é muito mais facilitado do que eu. O produto argentino no Brasil paga muito menos taxa do que o produto italiano. Moral da história, o meu concorrente está atuando de uma forma diferente daquilo que eu estou atuando. Tudo isso para te dizer como é que eu faço para estudar a concorrência. Por exemplo, ele está tendo os mesmos custos que eu. Se isso for verdade, eu tenho que inventar alguma coisa através, por exemplo, não se trata de vinho, através de eu produzir, como tem feito alguma empresa italiana. Se eu da Itália entro no Brasil, pago tipo 40%. Se eu vou montar um produto na Argentina, claro, com um conteúdo local de acordo com as normas do Mercosul, o meu produto não será mais italiano, será um produto do Mercosul. Então, claro, depois eu tenho que ensinar o argentino a fabricar direito a coisa. E depois da Argentina entro no Brasil. É um exemplo. Então, voltando à pergunta, eu tenho que saber como está atuando a minha concorrência a nível de custo de importação, promoção, qual é o segmento de mercado no qual ele está atuando, segmento alto, médio, baixo, etc. Gama de produtos, qual é o valor agregado, por que o pessoal está comprando dele e não de mim? Qual é o slogan, digamos, o fator de atratividade para ele, que pode ser diferente de mim. E tem que verificar eventuais reações à minha entrada no mercado. Exemplo, eu trabalhei com uma empresa que produz discos horários para caminhões, para um instrumento que se chama, acho, taquígrafo ou tacógrafo. Todo caminhão e todo ônibus tem um instrumento que registra, grava a velocidade com a qual o ônibus ou o caminhão está andando. Isso é um documento, incluso jurídico, no caso de um acidente, o juiz vai ver a que velocidade o nosso amigo estava indo. Então, é
essa empresa italiana produzia o disco Horário. Bom, moral da história, a empresa italiana entrou no Brasil. Sucesso do disco Horário da empresa italiana, porém isso, como se diz, pisou no pé de uma empresa alemã já presente no mercado brasileiro. A empresa italiana só fabricava o disco. A empresa alemã fabricava um monte de instrumentos, entre outros o disco. Obviamente, quando a empresa alemã percebeu que a gente estava comendo parte do mercado dele, simplesmente, falo de reação, simplesmente ele deu de presente o disco para caminhoneiro e empresa de ônibus, porém eles tinham que utilizar o taquígrafo dessa empresa. Moral, pode ser que o poder de fogo, o poder contratual do meu concorrente seja muito maior do meu. Então, para evitar surpresa, por isso é que eu insisto, tem que fazer pesquisa de mercado e não sempre tudo isso eu encontro no internet, no Google e companhia. Eu tenho que ativar várias fontes. Já me adianto, por exemplo, se você quer exportar fruta, calçados, joia na Alemanha, por exemplo, a primeira campainha que eu tocaria seria a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E pediria quanto me custa uma pesquisa para saber A, B, C, D, etc, etc. Então, necessariamente, não digo que é ótimo, é fundamental você estudar como está atuando a tua concorrência. Como você vai fazer isso? É bom que essa pesquisa seja feita por alguém que mora, que trabalha no mercado no qual você quer atuar. Termino com um exemplo. Anos atrás, exatamente, eu trabalhava numa empresa de interruptores automáticos, eu queria entrar no mercado brasileiro. No mercado brasileiro tinha um monte de gente que fabricava o meu mesmo produto, similar. Como é que eu fiz a pesquisa? Eu contatei a ABINE. ABINE é a Associação Brasileira Indústria Eletroeletrônica. Consegui contatar um pessoal que tinha trabalhado 40 anos na ABINE, então ele estava super especializado nesse setor. Ele trabalhou como consultor, ele já tinha saído da ABINE, estava aposentado, e eu pedi para ele de me fazer uma pesquisa de mercado sobre a minha concorrência, que tipo de produtos se vendiam, qual era a reação do público e assim por diante. Então, é importante fazer isso, porém sempre sugiro, procurem fazer a pesquisa. Claro, vai me dizer, mas quanto custa isso? Custaria muito mais improvisar ou ter poucas informações. Se a gente tem poucas informações, não está informado. Ou você tem 100% de informação ou não está informado. Então, isso é um tentativo de responder a tua pergunta. Fatores de atratividade, importantíssimo. Quer dizer, muita gente não se pergunta por que alguém tem que comprar de mim. Essa é a grande pergunta. E eu asseguro a vocês que tem, quando por exemplo, eu viajo ao Brasil, pergunto para um empresário, por que você acha que alguém vai comprar o teu produto? Ah, porque nós temos preço e qualidade. Mas isso já era. Preço e qualidade hoje é indispensável para sobreviver no mesmo mercado interno. Imagina lá fora. Então, se você vai por preço, esquece. Tem que ter desenho, tecnologia, etc. Claro, isso me adianta um outro assunto. Como é que uma pequena empresa vai fazer tudo isso? Parece poesia. E aí, lamento, mas não tem outra alternativa. Uma pequena empresa que faz joias, se junta com uma outra que faz moda, com uma outra que faz vestida, quer dizer, a famosa rede de empresa. Mas isso é um tema que nós vamos falar depois. Podemos passar para a terceira pergunta. Então, a terceira pergunta é mais falando da questão de contato mesmo, de prospecção internacional, contato com compradores e tudo mais.
Então, basicamente, a primeira parte da pergunta seria quais são as precauções que devem ser tomadas ao se entrar em contato com os compradores. Isso para ter a maior segurança possível para o fechamento da negociação e a venda. E aí outra coisa que é muito importante também é gerar o interesse nesse comprador, através do contato. E aí seria qual seria a melhor forma de gerar interesse nesse comprador, no contato, além de todas as questões do produto ter qualidade, boa embalagem e tudo mais. Claro. Ok. Também, parabéns, é uma ótima pergunta. Vou te responder primeiro com um exemplo prático e depois com um conceito. Anos atrás, eu fui contatado por uma empresa italiana que queria exportar para o Brasil guias lineares para máquinas operatrizes. Não se assustem, uma espécie de trilho que fica em cima de máquinas operatrizes. E eu tinha que fazer exatamente um contato com um potencial comprador ou um potencial parceiro. Então, primeiro, eu dei uma olhada na revista Mecânica. No Brasil tem a revista Mecânica, onde tem anúncio de empresas, tem artigos técnicos. Contatei a ABMAC, Associação Brasileira de Máquinas, para ter uma ideia quais são as máquinas que fazem no Brasil. Alguém que faz uma máquina pode ser um potencial comprador do meu trilho que vai em cima da máquina. Peguei uma lista de distribuidores de partes e peças para a máquina. Quero dizer o seguinte: antes de eu fazer o meu primeiro contato, primeiro eu, junto com a empresa, e vocês podem fazer isso como empresa júnior, junto com a empresa, se eu chegar a dizer, eu quero 10 nomes de importadores, ponto. Não falei nada. Se eu dizer, eu estou fabricando máquinas operatrizes, você quer comprar, se você é um potencial comprador, também não falei nada. Moral da história. Primeiro eu tenho que fazer um perfil, mas não vale colocar o website www.minervini.com e companhia, não. Tem que fazer um perfil da empresa. E a parte mais difícil é dizer quais são os meus fatores de atratividade, porque alguém tem que comprar de mim. Não sei, um exemplo banal, elementar. Se eu produzir uma máquina e essa máquina reduz o custo da energia, eu vou fazer um desenho para ele dizendo, olha, você está gastando R$100 por dia, por exemplo. Você comprando a minha máquina vai gastar R$70 por dia. Você está ganhando 30 vezes, 6 meses. Quer dizer, eu tenho que mostrar com dados o que ele ganha comprando de mim. A tua pergunta, como é que a gente pode gerar interesse? Todos nós, de uma forma explícita ou implícita, estamos interessados em uma coisa. Quanto eu posso ganhar vendendo o produto que você está querendo me vender? A. B. Será que você é uma empresa confiável? Será que você está querendo exportar porque o câmbio está bom? O Brasil está em crise? E quando o câmbio está ruim e o Brasil não está mais em crise, você vai continuar me fornecendo? Quer dizer, então, primeiro tem que definir qual o perfil da minha empresa. Não posso dizer, fabrico máquinas operatrizes. Dê mais informações, dá uma olhada no nosso site, www. Não funciona. Tem que, no livro tem uma ficha inteira, tem que preencher uma série de dados para que o meu potencial comprador ou parceiro possa ter uma boa ideia o que eu faço, o que eu fiz, a referência, o que eu posso fazer com ele, o que ele vai ganhar com isso, a grandes linhas. Então, A. B. Eu não posso mandar, sei lá, um e-mail para, se eu quero do Brasil exportar para a Alemanha, mando um e-mail para o escritório da Apex de Frankfurt dizendo, me chamo Nicola e estou produzindo máquinas, dá uma olhada no meu site, me dá 10 nomes de importadores de máquinas, ponto. Isso não funciona absolutamente. Eu primeiro tenho que desenhar, tratar de identificar qual o perfil ideal do meu parceiro. O que quer dizer perfil ideal? Será que eu vou buscar um comprador direto?
ou vou buscar um agente? Qual é a diferença? Se eu busco um comprador, talvez ele vai me comprar 1, 2, 3 vezes. E depois, se eu busco um agente, o agente será o meu interlocutor, o meu parceiro. Claro, não é o primeiro que toca a campainha que eu vejo por internet. Eu tenho que selecionar um agente ou um distribuidor. Melhor ainda seria um aliado. Alguém com quem a gente tenha sinergia. Tipo, se eu faço máquinas para a indústria mecânica, e o outro faz máquina para a indústria do plástico, talvez pode ser interessante para ele aumentar a gama de produto. Então, voltando à tua pergunta, nós temos que primeiro saber como funciona o mercado. Porque se eu chegar, faço um exemplo prático, se eu chegar no Brasil e dizer, eu quero vender canetas, e eu não tenho absolutamente ideia quem está fabricando canetas, qual é o nível de preço, quais são os impostos, quais são os segmentos de mercado, eu estou caindo de paraquedas, como muitas vezes acontece. Ou se eu pedir para alguém de vocês, já que vocês moram no Brasil, eu quero vender caneta, você quer ser o meu agente? Está errado. Porque talvez vocês estão especializados em um outro tipo de assunto, ou talvez eu não possa fornecer a vocês o que vocês podem solicitar. Eu devo definir como tem que ser o perfil do meu parceiro. Tipo, tem que ser um senhor ou uma senhora com tantos anos de experiência, tem que atuar nessa área de mercado, tem que ter um volume de venda mínimo de tanto. Tem que definir. Uma vez que eu defini o meu perfil e o perfil ideal de quem eu quero contatar, aí seria oportuno não ir assim para ver, bom, vamos ver o que dá certo. Mas, por exemplo, contratar os serviços de Câmara de Comércio Bilateral, Brasil-Alemanha, falando o exemplo da Alemanha, ou Centro Internacional de Negócio, da Federação das Indústrias, ou escritório da PEX, ou, se tiver dinheiro, uma empresa de consultoria. O que quer dizer que, claro que isso pode parecer um pouco estranho, porque na realidade, no dia a dia, poucas vezes acontece isso. E como é que funciona a exportação? Na grande maioria das vezes, não somos nós que vendemos, são eles que nos compram. Tanto é verdade que muitas empresas se limitam a administrar pedido. Como é que funciona? Uma empresa exportadora recebe uma solicitação de oferta, de orçamento, ele faz o orçamento, e entre 10 ou 15 ofertas, talvez ele ganhou um pedido. Recebe o pedido, entrega quando entrega, recebe o pagamento quando recebe, se ele não fez a coisa direita, e silêncio. Passaram 2, 3 meses, assim. Isso não é exportação, isso é administração de pedido. Então, obviamente, para vocês gerenciar o mercado é muito diferente. Então, respondendo concretamente a tua pergunta, selecionar os mais próximos daquilo que você está querendo, a nível de compradores ou parceiro, pedir informações. O negócio, você se pergunta, como é que eu faço para verificar a confiabilidade? Por exemplo, não fazendo publicidade de ninguém, existem várias empresas, a maior delas é a Dun & Bradstreet, que é uma empresa especializada a nível mundial de informações de confiabilidade financeira de uma determinada empresa. Então, um exemplo prático, eu quero vender no Brasil. E digamos que você diz, Minervini, eu posso ser o teu comprador, fantástico. Eu faço uma oferta de $100 mil de canetas. Eu vou me preocupar se você concretamente vai ter os $100 mil para pagar. Claro que eu tenho que tomar cuidado na forma de pagamento, carta de crédito, banco e companhia. Porém, por via da dúvida, eu vou contactar a Dun & Bradstreet ou uma outra, Frost & Sullivan, ou a Câmara de Comércio Bilateral. Eu vou dizer, quanto custa uma ficha confidencial da senhora A ou da senhora B? Ele vai me dizer, no meu caso, uma vez eu investi $70
E que bom que eu investi $70, uma exportação para a Nigéria de $400 mil, morava no Brasil. E a Dan Svanesteen falou, cuidado que esse pessoal não tem uma lira, não tem um euro, não tem um real. Era quase que uma, como se diz, era um trote, mais ou menos. Então, moral, existe empresa especializada para você verificar a confiabilidade. Com relação a como é que eu posso gerar confiança, posso gerar interesse. Primeiro de tudo, e também no livro você tem um capítulo inteiro, por favor, estudem culturas de negociação, diferenças culturais. Já que estamos aqui, alguns tips. Por exemplo, se eu vier ao Brasil e me comportar como italiano clássico, está errado. Eu tenho que procurar me adaptar. Se eu estou querendo vender, eu preciso me adaptar à vossa forma de ser. Vice-versa, se você vem na Itália, os italianos, apesar que no Brasil existe assim mais ou menos uma onda que Itália mais ou menos igual, é outro planeta, em qualquer país onde a gente vai, tem que procurar se adaptar à cultura local para evitar gap. Se você entrar em sintonia com o teu parceiro, já ganhou 50% do caminho. O fato de como é que eu posso gerar interesse. Estuda a diferença cultural. Tipo, na América Latina, a gente abraços, beijos e companhia. Em outros países, isso é considerado uma invasão da minha privacidade. Aí o latino-americano pode pensar, nossa, mas que arrogante, pode pensar. E nós podemos pensar dos latino-americanos, puxa, mas que... Quem te deu a licença de se aproximar do meu espaço? Você vai me perguntar, mas quem está errado dos dois? Não, os dois estão certos, porque estamos em duas culturas diferentes. Moral da história, respondendo concretamente a tua pergunta, 70% em média dos negócios não se fazem devido à falta de conhecimento das culturas de negociação. E o triste da coisa é que a gente estuda alfândega, pagamento, normas e companhia, e não estuda a cultura que incide de 70%. Vocês estão de acordo comigo que se você inicia um contato com um potencial comprador e você faz alguma gafe ou não está de acordo com a cultura dele, isso já, quer dizer, não será simpática para ele, ou vice-versa. Então é importantíssimo para gerar interesse. Se sincronizar. Você pode me perguntar, Minervini, é você que tem que se adaptar a mim ou sou eu que tenho que se adaptar a você? Depende do lado da mesa que nós estamos sentados. Por exemplo, se eu me chamo Carrefour ou Pão de Açúcar e você quer me vender alimentos ou artesania, está de acordo comigo que Carrefour tem um poder de fogo fantástico. Então, lamento, se você é uma pequena empresa, é você que tem que se adaptar a mim. Por isso a importância de não trabalhar como pequena empresa juntar, se você junta não mas 20, 30, 15 empresas, aumenta o poder de fogo da empresa. Isso é um tema que vamos ver depois. Então, gerar interesse. A, procurar se sintonizar com o teu parceiro. B, tem que responder a famosa pergunta, por que ele vai comprar de mim? E você tem que, com o teu, digamos, fornecedor, tem que procurar identificar quais são os fatores de atratividade. Não sei, se é um bem de capital, tipo, você vai gastar menos energia, ou tem menos poluição, ou se eu vendo uma camisa, essa camisa, não sei, não precisa passar, quer dizer, tem N fator. Eu asseguro a vocês que se eu perguntar para 10 empresários por que eu tenho que comprar de você, para não exagerar, 7 vão me dizer, bom, mas sempre foi assim, o pessoal compra porque a gente se conhece, porque eu tenho preço e qualidade. Não funciona nesse mercado. O pessoal tem, quando eu faço o check-up em empresas, se a minha consultoria, tipo empresa júnior, dura 2 horas, 1 hora é destinada para tirar com as pinças
Por que alguém tem que comprar de ti? Quais são os teus fatores de atratividade? É impressionante como a maioria do pessoal não consegue identificar quais são os fatores que podem ser, digamos, um valor agregado para o produto. Então, gerar interesse. Lembra sempre a famosa pergunta: quanto eu ganho com isso? Para responder a essa pergunta tem toda uma gama de outra coisa. E, terminando, a gente fala sempre de comprador. Claro, é mais fácil. O comprador eu posso até encontrar na internet. Se eu quero vender caneta e quero vender no estado da Paraíba, eu coloco estado da Paraíba, compradores de canetas, talvez vou encontrar algum nome de empresa. Mas isso não tem muito futuro. Mais que compradores, nós temos que buscar sócios, parceiros, alguém com o qual, claro, você tem que selecionar a companhia, tipo, eu quero vender para o Brasil, ótimo. Eu não vou buscar alguém que me compra uma caneta. Eu vou buscar um parceiro, entre outros, com o qual eu posso estabelecer um plano de trabalho. Como é que a gente vai fazer a promoção, quanto nós vamos investir, que tipo de cliente você vai contatar. Quer dizer, os dois estão no mesmo barco. Porque se você vende a um comprador, tem depois uma pergunta dessa, você não vai saber se ele não te compra mais, você não vai saber se o teu produto foi ruim, se chegou quebrado, se o custo está alto, se foi classificado de forma errada na alfândega local, se a logística foi cara, etc, etc. Isso você só pode fazer com um parceiro, alguém que está acima do simples comprador, com o qual você negociar a tua entrada no mercado. Terminamos o primeiro bloco. Antes de passar para o segundo bloco, dessas 3 respostas, ficou algo no ar? Não ficou? Tem alguma dúvida? Você e os demais, está aberta a pergunta. Um por vez, não todo mundo junto. Estamos? Acredito que sim. Todos estão satisfeitos. Então passamos para o segundo bloco. Obrigado. Eu que agradeço, professor.